volta com o Play, o programa que liga você à informação. E hoje recebendo aqui, neste início de semana, para tomar um cafezinho comigo, o pessoal da UniOeste, diretor do campus de Marechal Cândido Rondon, Emerson Fei, e também Paulo Collin, assessor especial da direção do campus. Emerson, satisfação recebê-lo, fazia um tempinho que não vinha aqui, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, a gente está aqui, né? Sempre muito bom estar participando do Play. E nesse momento em especial para falar dos 30 anos da UniOeste, né? Desde o decreto que transformou as universidades isoladas, né? da época, né? As faculdades em UniOeste, né? Em Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Esse processo começou um pouquinho antes, mas daqui a pouco nós vamos contar melhor isso. Muito bem. Paulo, uma satisfação recebê-lo aqui hoje, na bancada também, ele que já veio algumas vezes e ficou nos bastidores hoje aqui para participar com a gente da entrevista. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ana. Obrigado, Dian, equipe do presente. Sempre é bom, né? Necessário estar presente aqui e falar da universidade. Muito bem. Lembrando que o Play tem o oferecimento da Coresul Tintas, a proteção e beleza que a sua obra precisa. Emerson, 30 anos de UniOeste. 3 décadas, com certeza, de muita história, e Marechal tem uns aninhos antes aí, né, no início dessa história toda. Eu sei que nós tivemos na última sexta-feira um evento especial aqui em Marechal para marcar essa data. Cada campus teve a sua celebração, mas no caso de Marechal foi na sexta-feira um evento que prestigiou muita gente, que fez história na UniOeste, uns que já não estão mais tão presentes, mas plantaram as suas sementinhas, outros que estão em plena atividade, enfim, foi uma celebração muito especial, tenho certeza, para todos que fazem parte da história UniOeste. Com certeza, né? Então, passa um filme na cabeça de muita gente quando a gente faz uma comemoração como essas, né? Que o objetivo é os 30 anos da UniOeste, né? Que foi reconhecida como universidade pelo MEC em 1994. Mas a história começa um tanto antes, lá em 1980, com a Fundemar e a Facimar. Então, desde lá, inicialmente funcionava o ensino superior como ensino pago, ensino privado. E aí nós tínhamos no início 3 cursos apenas, que era Ciências Contábeis, História e Letras. E isso durou alguns anos, né? Quando daí teve-se a abertura dos cursos de Administração e Educação Física em 1983, né, que foi autorizada a abertura, né? E aí foi andando todo esse processo que até em 1987 se fundou a FUNioeste, se criou a FUNioeste, que já juntava 4 faculdades isoladas, que é a de Marechal Facimar, a de Cascavel Fecivel, Facitol de Toledo e Facisa de Foz do Iguaçu. Então a FUNioeste já reuniu essas 4 e funcionava como uma fundação na época com essas 4 faculdades isoladas. E aí o tempo foi passando mais, os trabalhos de todo mundo, até que em 94 realmente então se criou a UniOeste, né? Então teve algumas ações em 91, 92 nesse sentido também, mas em 94, então que realmente passou a ser Universidade Estadual do Oeste do Paraná, inicialmente com 4 campus, que eram essas 4 faculdades isoladas, e em final dos anos 90 passou a fazer parte a Fecibel, que é de Beltrão, né? E aí a gente tem os 5 campi como a gente tem hoje, né? Então, realmente esse evento dos 30 anos que começa em 94, ele foi muito importante, muitas pessoas participaram, né, que fizeram parte dessa história, né, e puderam, né, ser homenageadas com um pequeno mimo, com um certificado, por ter feito parte dessa história toda aí, né, que começou lá nos anos 80. Né? Então a gente ficou muito feliz, a gente homenageou os ex-diretores, professores aposentados, agentes aposentados, os alunos, os coordenadores dos cursos de graduação, de pós-graduação, direções de centro, direções de núcleo, ou seja, todo mundo que faz parte dessa universidade. Então essa universidade só funciona e só chegou aonde chegou por conta de todos esses atores que a gente tem, né? Então a gente ficou muito feliz com esse evento, né, de
poder comemorar esses 30 anos. Foi prestigiado pelo reitor, né? Alexandre também estava aí acompanhando, a gente viu fotos e vídeos. Realmente foi uma noite de celebração. A gente vê sorriso, aí todo mundo que foi homenageado e lembrado, porque como você falou, eu acho que todo mundo que viveu um pouquinho da história, quando você participa de um evento como esse, automaticamente você resgata de como era, né? Até a gente fazia um bate-papo aqui antes de começar o programa, a gente fez um bate-papo aqui falando como é que era, no meu tempo a UniOeste era assim, no teu tempo era assado, e acaba que a gente faz esse resgate automaticamente, e eu tenho certeza que todos que foram homenageados conseguem ver essa evolução, essa revolução que é a universidade aqui em Marechal, e o quanto ela, muitas vezes, algumas pessoas não enxergam, mas eu tenho certeza que quem são os atores realmente envolvidos sabem o quanto ela transforma, não só localmente, como regionalmente. Isso mesmo, né? E só para trazer um número aqui, né, para os ouvintes, né, para quem vai assistir, né, são 8.500 pessoas, vamos chamar assim, transformadas, que obtiveram o seu título de graduação na UniOeste nesse período. Então, se a gente pegar 1980 até setembro de 2024, mais de 8.500 pessoas tiveram seu título de graduação, né? E em termos de pós-graduação, né, que a gente é muito forte também na questão mestrado, doutorado, pós-doutorado, esse número é 1.342 defesas, pegando dissertações de mestrado, teses de doutorado e pós-doutorado. Então, não é um número pequeno. Se a gente imaginar quantas famílias tiveram suas vidas também transformadas porque os filhos conseguiram estudar e principalmente conseguiram estudar na região, né? Então, próximo às suas casas, porque eu mesmo tive que estudar agronomia em Ponta Grossa. Eu fui em 94 para lá, porque aqui não tinha ainda. Em 95 começou a agronomia aqui. Então, só para dar um exemplo, e assim é com direito, geografia, com todos esses cursos, zootecnia, né, e os cursos que iniciaram mais lá no início. Então, eles trouxeram essa possibilidade para a região de você ter a formação aqui. E num curso gratuito, né, uma universidade pública, e de altíssima qualidade. É o que a gente vê esse ano aí com a nota 5, que a UniOeste obteve. Só foram 2 públicas do Paraná que conseguiu essa nota no estado, que é a UniOeste e a Universidade Federal do Paraná. E a UniOeste, que é tão jovem, tem só 30 anos, conseguiu uma nota como essa, só mostra a nossa qualidade e aonde se chegou nesse período. Que estava falando lá no evento da sexta-feira, né? Se a gente olhar no início os cursos, qual a infraestrutura que eles tinham? Mas não por isso que a qualidade de formação não era boa, porque os professores iam atrás, a comunidade ajudava, se dava um jeito. O que não tinha na universidade se buscava, se corria atrás. E hoje nós temos essa infraestrutura muito boa, de excelência, para dar suporte às aulas, para dar suporte à extensão, para pesquisa também. Porque eu estou falando aqui de número de alunos que obtiveram os diplomas, mas quantas publicações, artigos internacionais, contribuições a gente teve da pesquisa realizada na UniOeste na comunidade local. Então é muito interessante mesmo. E são muitas em tantas áreas, né? Isso realmente tem um impacto muito positivo. Bom, o Paulo já foi diretor do campus, o Paulo já viveu a UniOeste assim um pouquinho mais, o Emerson chegou em 2000, o Paulo já vive a UniOeste desde 1987, eu errei a data? Sim, 87. 87. Facimar, na verdade. Facimar, ainda nem era UniOeste. Ele, mais do que ninguém, né, conhece tudo aquilo ali, como é que funcionou, a evolução que teve, as conquistas, porque assim, cada detalhe, cada estrutura, cada ampliação, é considerado uma conquista, porque a gente sabe a diferença que faz para cada curso. E às vezes você está com uma demanda pendente e tudo mais, e quando aquilo vem, é muito celebrado. Você acompanhou muito, Paulo, essas conquistas, os desafios. Você teve a oportunidade também de dirigir o campus, que é o cargo máximo, né, a direção do campus. Então conhece como ninguém. Gostaria que você falasse um pouquinho dessa evolução do nosso campus, especialmente. São 30 anos de UniOeste, mas se a gente falar aí do início dessa história toda, já são 42, 44 anos. Então é muita história
São muitos fatos impactantes. Na verdade, no dia 29 de setembro, foi o primeiro dia de aula na Facimar, de 80. E a aula inaugural, veio o presidente do Conselho Estadual de Educação, foi no dia 4 de outubro. Então, esse ano vai fechar 44 anos, né? Da semana que vem vai fechar os 44 anos do primeiro dia de aula, né? Das primeiras turmas. Assim, obviamente que eu cheguei um pouco mais tarde, né? Mas ainda no Sereta. Ainda no Sereta, nas escolas do Sereta, manhã e tarde do Sereta era colégio estadual e à noite era a Facimar, né? Então, assim, mas assim, o acompanhamento, na verdade a gente fala de histórias de vida, né? Cada um tem as suas trajetórias, como a gente está envolvido então, com a universidade e com a Facimar, de certo modo são todas histórias de vida. Esses 8.500 formandos são todas histórias de vida de pessoas e de famílias, né? Mas assim, o que é interessante, acho que é importante registrar, que são relatos de pessoas que estavam desde a origem mesmo, né? É que eles falam que, à época, o prefeito Werner Scherer, né, em memória hoje, né, ele dizia que ele não tinha estudo, mas que ele ia criar uma faculdade para que as novas gerações tivessem estudo de ensino superior, porque ele não teve, né? E realmente, essa iniciativa, a fundação, a Fundemar, ela foi criada em 78. A ideia inicial da Fundemar era uma fundação para arrecadar recursos para pagar docentes, para pagar professores, porque tinha o sistema privado de ensino também, nem tudo era estadual, era público, né? A rede CNC, por exemplo, que o Davi Carneiro era da rede CNC, né? A rede CNC era uma das escolas, o Rui Barbosa também envolvidos com a fundação, né? E eram integrantes do conselho da fundação. Como surgiu, acho que junto com Toledo, também no mesmo ano, a iniciativa de criar uma faculdade municipal, a fundação, a Fundemar, foi transformada de direito privado em direito público, que era exigido pelos Conselhos Estaduais de Educação. Daí, em 80, foi transformado, aí o prefeito encaminhou o projeto de lei de mudança do estatuto jurídico da Fundemar, e a Fundemar passou a ser a fundação mantenedora da Facimar, né? Mas ainda com ensino pago, né? A fundação era municipal, vinculada à prefeitura, mas até 87 o ensino era pago, né? Foi durante o processo de abertura política, do fim da ditadura, que uma das demandas que a sociedade brasileira tinha em todos os lugares era a educação, né? E a região oeste foi um lugar onde se reivindicava uma universidade pública. E dessa iniciativa, o Emerson recordou na sexta, né? Foi mais de 400 pessoas daqui da região oeste para Brasília, de caravana, de ônibus, né? Até com o prefeito, com o representante da Estado Civil organizada, com os estudantes. O movimento estudantil foi muito importante, muito forte. Tiveram uma reunião com o ministro do MEC na época, né? Mas tiveram uma negativa, e nesta agenda em Brasília tiveram um acordo, né? Digamos assim, tácito, com um parlamentar do Paraná, inclusive à época o Álvaro Dias era deputado, né? E ele, segundo o relato do pessoal, que ele teria prometido que se ele fosse eleito governador, se não fosse federalizar, ele se comprometeria a estadualizar. E daí resultou a Unioeste mesmo. E de fato ele foi eleito? Ele foi eleito, né? E aí, foi eleito, e aí no ano seguinte, no segundo ano da gestão dele, me parece, que foi criada uma lei da gratuidade no ensino superior do Paraná, né? Antes só tinha o EPG, o UEL e o UEM, né? Nós somos a 4ª universidade. Daí já com a criação da Unioeste, já com a gratuidade no ensino superior. Mas o que é interessante também é o envolvimento que a prefeitura teve na fundação da Facimar, né? E nós tivemos na sexta-feira de novo a oportunidade de ter a presença do Elemar Renzel, né? Que na época era o presidente da Fundemar, né? E hoje ainda continua sendo o servidor da prefeitura, né? Se não me engano, ele foi designado pelo prefeito na época. Sim, eu lembro que a gente já fez algumas entrevistas, né? Quando a gente faz esse resgate histórico, eu lembro bem que o Werner falou, não, você é para isso, e aí ele se juntou ali com o Demar, com todas aquelas peças importantes e realmente muito bom ainda ter algumas pessoas que estão aqui, que estão vivas, né? Outras tantas que participaram já não estão mais. Eu imagino que deve ter sido muito bacana relembrar tudo isso. O Demar, ele era o diretor
do Instituto Municipal de Educação, né? Da Inspetoria Municipal de Educação, que funcionava ali perto do Heron, né? Então, como ele era da Inspetoria Municipal de Educação, ele foi um dos envolvidos, né? O Elemar, o Arno Lamp, que era secretário também, sim. O Dilma Bedin era também secretário na época, se formou uma equipe de trabalho, né? E com a logística, tem algumas peculiaridades nessa história que a gente ficou sabendo. O José Luiz do Ciati, ele chegou a ser coroinha do Monsenhor Eduardo Rodrigues Machado, que ele era o diretor da Faculdade de Palmas, né, aqui do Sudeste do Paraná. E ele era membro do Conselho Estadual de Educação. Né? Então, essa relação e essa proximidade contribuiu para criar o movimento e fazer a logística. Né? Até revendo o material hoje, obviamente que o Verno também contou com a articulação do deputado Werner, na época, ele era deputado estadual, né? Eleito, né? O Werner estava envolvido nessa logística, mas o que é peculiar é justamente essa situação do Ciati, né? Sim. Que essas relações, né, anteriores contribuíram para criar esses laços e esses contatos que acabaram fortalecendo bastante a proposição, tanto assim que a agilização do processo, junto ao conselho, os caras tiveram 3 semanas para montar os 3 cursos e entregar o pedido para a pauta da reunião do conselho. Né? E entregaram daí. Também... Deve ter sido uma correria, né? O município e a Fundemar, como na época não tinha corpo docente para o ensino superior, foi feito um convênio com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para oferecer um curso de especialização aqui. Ele foi ofertado no Rui Barbosa. Na verdade, a Facimar era para ser montada no Rui Barbosa. Toda a tramitação inicial era para ser no Rui Barbosa. Como acabou não se consolidando, e o Rui Barbosa era uma escola privada, né, como era pública, vinculado ao ente público, né, ao município, acabou se fazendo depois um convênio com os Colégio Sereta. Daí a Facimar foi sediada no Colégio Sereta. Mas os trabalhos iniciais tem que reconhecer que envolveram o Colégio Rui Barbosa. E ali no Rui Barbosa foi feito o curso de especialização com o pessoal vindo de Porto Alegre, para formar professores para ter habilitação no ensino superior. Né? O curso até foi um curso de especialização em metodologia do ensino superior. E daí alguns professores que já atuavam ali no começo acabaram depois sendo, não vamos dizer assim, eles acabaram sendo absorvidos e tal, não precisou fazer concurso, porque hoje em dia a gente sabe que funciona tudo, né, por concurso. O que ocorreu com a Constituição de 88, depois a Constituição do Paraná também, no processo de criação da universidade, se estabeleceu uma data, né, de demarcação para quem era servidor até aquela data fosse tornado efetivo, né? Sem concurso, mas não foram tantas pessoas assim, né? Porque tinha um marco constitucional que prescrevia qual seria o instrumento. E isso foi aprovado quando foi tramitado a própria universidade, né? Foi aprovado na Assembleia Legislativa, porque somente com a Assembleia Legislativa que essa mudança da condição de professor seletista, né, aurista, passasse a ser servidor público. Mas isso foi já quando a universidade já estava mais para frente, né? Se não me engano, foi em 89 que isso aconteceu. Bacana a gente também, antes olhando aqui, muitas fotos, quando a gente fala da história, e quando a gente vê as fotos, a gente também parece que vê de uma forma muito mais marcante a transformação. O Paulo falou há pouco, quando começou, né, lá no Colégio Sereta, aquela estrutura toda que a gente vê hoje, laboratórios, os blocos, né, do outro lado tem a pista, isso nada existia. Então, assim, olhando aquelas fotos, tem algumas aí da primeira aula também, da primeira discurso inaugural, da posse, também, da posse não, desculpe, da formatura, da primeira turma. Então, assim, são muitas fotos marcantes aqui que o Paulo trouxe para a gente acompanhar. Essa primeira turma de ciências contábeis. Até o Quirinos aparece aí junto. Professor João Carlos Catelã. Aqui o CEPIAL de 92. Primeiro CEPIAL da América Latina, o prédio. Aqui já tinha o prédio do administrativo. Aquelas bem antigonas lá dentro, você não essa tem? Aí é do Conselho Estadual. Lá tem o do CIAT,
o Bauerman, né? Aí a matéria divulgada no Alento, o Eloy Lohmann, que é o Lair, a Bea, Beatriz Anquete. O Eloy Lohmann foi uma pessoa também muito importante, porque ele foi o primeiro presidente da Fundação Universidade Estadual do Oeste do Paraná. E diga-se de passagem que o Eloy Lohmann não só conhecia, mas era bom de organização, né? E de escrita e de fundamentação jurídica mesmo, né? Inclusive ele foi professor da Facimar, né? Foi professor, foi aluno, foi presidente da Fundemar e presidente da Fundação UniOeste. Que bacana. Temos mais algumas fotos aí, Dean, para o Paulo ir comentando, para a gente lembrando. Essa era a estrutura ainda quando nem... Essa aqui ainda tinha os vestígios da antiga fábrica de tubo que havia lá da Codecai, né? Essa aqui foi na época do bloco. Aqui são reuniões dos funcionários, né? Da associação, também uma reunião da associação dos funcionários. Mas assim, Ana, por vezes não é bom a gente relatar da vida nossa, né? Mas assim, primeiros anos dos cursos da Facimar, a faixa etária dos alunos eram pessoas casadas com uns 30, 40 anos, né? Quando eu entrei pela primeira vez na sala de aula, eu era mais novo do que mais da metade dos alunos. Eu estranhei, né? Todo mundo me chamava de aluno, né? Fui na biblioteca, disse, o que é o que você está fazendo? Enfim, mas é interessante porque era uma realidade nos anos 80, né? E talvez em função disso que o próprio município de Rondon, Toledo, Cascavel começou um pouco antes, né? 72, e mesmo Foz, de criar ensino superior, porque você só tinha o ensino médio, o antigo segundo grau na época, né? Então o ensino superior, ele realmente vinha qualificar a formação profissional, né, dos vários setores existentes, não só na área de educação, mas também na área profissional, né? Não é à toa que letras, história e contábeis foram os primeiros cursos, e depois da administração, né? Educação física, e depois veio a agronomia, né, a zootecnia, a geografia, o direito. Mas também depois disso, no final dos anos 90, veio os mestrados, né? E no início dos anos 2000 veio os doutorados. Conversando com o Elemar Hensel, né, e certamente muitas outras pessoas que participaram lá em 78, 79 e 80 desse processo, eles nunca sonhavam que a Facimar chegaria a ser o que ela é hoje. Porque o que ela é hoje é tão além do que eles sonhavam que o ensino superior era o limite que eles sonhavam, né? Então, a UniOeste, ela transcendeu em muito, né, os horizontes sonhados pela geração envolvida na fundação da Facimar. Isso só demonstra que o ensino superior, né, ele qualifica uma nação, mas ele, de certo modo, me parece que ele é um dos grandes caminhos de desenvolvimento econômico, social, cultural, né, de inclusão social e de transformação, né? Não existe que eu conheça, não existe país no mundo que não tenha conseguido qualificar a sua economia, a sua cultura, sem passar pela educação, né? E como a gente falou, né, Emerson, é uma transformação que traz um impacto para toda a região. Você tem acompanhado isso de perto aí, você já foi, hoje você está diretor do campus, mas você já esteve aí na direção do centro, enfim, já teve à frente ali de muitos projetos na área da agronomia, e a agronomia tem tudo a ver, a gente só pegando de exemplo, nós estamos numa região do agronegócio, e a gente sabe o quantos projetos da UniOeste, na prática, trouxeram já benefícios para, enfim, na questão da ciência, da tecnologia, tanta coisa, e que muitas vezes é tanto conhecimento ali que vem para fora, mas as pessoas, às vezes, de fora têm, lamentavelmente, às vezes tem disso, a pessoa não sabe, talvez porque não conhece, mas quando você passa lá na frente da UniOeste, que você vê a estrutura física, você não tem ideia da dimensão que aquilo é. Então, gostaria que você falasse um pouquinho disso, dessa importância, e é também assim, quando a gente escuta o Paulo falando de toda essa transformação que passou e como é que era o perfil daquele tempo, né? Então, assim, eram pessoas mais velhas que talvez não tiveram oportunidade de cursar uma universidade lá fora, porque era essa a realidade dos tempos atrás.
E a importância de realmente as pessoas verem, olha, hoje se o meu filho quer fazer uma universidade de qualidade, tá aqui, às vezes não precisa nem sair da cidade. Então, falar um pouquinho disso tudo aí pra gente. Realmente, né, que muitas pessoas não conhecem. Quem mais conhece, quem frequentou e acompanhou isso, e pelos filhos tem uma noção, né, pelos parentes de tudo que se tem na universidade, de todos os projetos, né. E nesse sentido é interessante que as pessoas visitem, conheçam quando a gente tem os projetos. Esses dias a gente teve um evento do Universidade na Comunidade que foi bacana para aproximar mais, né? Porque a gente está diante de uma situação, um cenário um pouco diferente atualmente. Se lá nos anos 80, né, todo esse movimento foi quem trouxe ou quem viabilizou o ensino superior aqui em Marechal e na região, hoje você tem inúmeras opções de universidades públicas e privadas que estão no mercado, né? Então hoje é uma realidade totalmente diferente. Mas a universidade, no caso a UniOeste, ela se diferencia ainda por esse quadro docente, por esses projetos que a gente tem, que envolvem extensão, pesquisa, tudo isso aí. Se a gente for exemplificar nas diferentes áreas, né, você tem trabalhos super interessantes, projetos, núcleos que atendem a comunidade. Pega como, por exemplo, o NAF de Contábeis, que presta auxílio financeiro às empresas, né? O NEDIG, NUMAP, NPJ do curso de Direito, né? Que auxilia, né, a questão do Maria da Penha, da infância e adolescência, né? Então o próprio fórum tem trabalhos que são feitos lá, em parceria, né? Curso de administração, educação física. Esses dias eu participei do como é que chama o evento que Agita Rondon, acho que Agita Rondon. E aí você vê lá todos os ex-alunos da educação física lá envolvidos, né? Tanto é que secretário Sim. Então, se você acompanhar assim, né, quanto que tem, né, nas agrárias também, né, você vê assim quantas pesquisas hoje são desenvolvidas e já foram desenvolvidas, quantos TCCs, né? E cada TCC é um trabalho de conclusão de curso que pesquisa alguma coisa da prática, que aquele aluno que está envolvido leva para sua casa aquele conhecimento para o seu trabalho. E a gente tem alunos espalhados no Paraguai, né, Brasil inteiro, né, até nos Estados Unidos, se a gente for ver, né, Europa, tem ex-alunos, né? Então, nas diferentes áreas aí, realmente a gente tem um potencial muito grande e muita coisa tem sido feita nos últimos anos, né? O problema é que quem não conhece, né, muitas coisas ficam nas gavetas, e isso que a gente precisa ser mais eficiente, que eu acho que para frente não é para concorrer com vocês, né, aqui no Play, mas a gente vai ter a rádio e a TV na universidade lá, então que também para ajudar a divulgar mais isso para a comunidade, né? Mas o que a gente realmente quer destacar é que tem dificuldade, tem problemas, né? Nós temos lá 170 professores pesquisadores com laboratórios super bem equipados que muitas vezes você não tem uma infraestrutura que alguém precisa estudar alguma coisa na sua empresa, na sua propriedade, mas pode fazer parceria, a universidade é pública, então pode ir lá. Então, por exemplo, agora começou também esse ano, que o Paulo está à frente disso, a UniHub, que é uma incubadora de empresas, de inovação, né, de novas ideias, que começou lá. Então, já temos 3 empresas incubadas de ex-alunos que estão dentro dos laboratórios desenvolvendo novas tecnologias. Uma é na área de ensino e 2 são na área de produtos biológicos para agricultura, que hoje é uma demanda bem grande. Então, são alunos que fizeram graduação, mestrado, doutorado e junto com os professores estão desenvolvendo esses trabalhos, né? Então, a universidade com certeza fez uma transformação muito grande nessa região, né? Que bacana. Emerson, agora você acabou falando da rádio e da TV. Eu queria que você falasse um pouquinho mais como é que vai funcionar isso, já está funcionando, como é que vai ser? Então, isso ainda está nos projetos, né, na parte de estruturar os ambientes e depois comprar os equipamentos, mas ele vai funcionar em conjunto com
Escola Brasileira de Comunicação. Isso, EBC, né, em conjunto, então vai retransmitir essa programação da EBC, e aí nós vamos ter a programação própria da universidade. Então vai ter também um convênio com a Paranaturismo, então divulgando também alguns programas da Paranaturismo, e o horário restante vai ser para divulgar internamente esses projetos, né? Então aí a ideia é que todos os campi e a reitoria vão produzindo matérias do que é feito na universidade, de divulgação, matérias educativas, e que essas possam ser divulgadas nos diferentes campi. E junto com essa instalação aqui também vem repetidoras que vão estar abrangendo toda essa região oeste e sudoeste, que hoje tem pouca essa abrangência de uma TV, por exemplo, né? Rádio é mais tranquilo, mas de uma TV, né, nesse da Empresa Brasileira de Comunicação. Né? Mas ela vai funcionar aqui no campus, aqui de Marechal. Isso Cada mesmo. campus vai ter a sua? Cada campus vai ter a sua, então essa vai funcionar aqui no campus, com estúdio, com tudo isso, né? Então aí, como é de praxe na universidade, a gente está montando a estrutura, depois nós vamos ter que ter gente para cuidar disso, de toda essa programação, que hoje a gente não tem né? Hoje nós temos duas pessoas cuidando da comunicação do campus, mas você conhece bem, né? Sim, fazer programa de TV ou de trabalhoso. rádio é uma outra realidade, né? Então, mas é uma coisa que a gente está bem motivado e que vem ajudar nessa divulgação das ações, né? E também para favorecer a comunidade também, né? Vai ajudar com certeza na divulgação dos trabalhos e tudo mais. Questão de pouco tempo, Emerson, para isso está tudo funcionando. A gente acredita que até final do ano que vem isso esteja implementado, esteja funcionando. Mas temos que ver licitações, tudo isso, equipamentos, né? Então, às vezes tem toda essa questão burocrática que atrasa um pouquinho, a gente sabe como funciona no setor público. Isso. A gente falou aqui de muitas conquistas, a gente sabe que foram várias, é só a gente, né, pegar ponto-chave ali, a gente sabe que teve muita conquista que, né, ajudou nessa transformação toda e nessa potência que é a UniOeste, hoje muito bem frisado por você, uma das 2 universidades do Paraná que estão entre as melhores notas do Brasil, é isso, né, Emerson? Foram só 50, né, universidades no Brasil. No Brasil todo, de 2.000 avaliadas que conseguiram nota 5. E dentre essas 50, né, 2 do Paraná aqui, públicas, né? Então, e a UniOeste é uma delas. Então, é um índice muito bom mesmo, né, para uma universidade jovem. E eu queria comentar um outro detalhe também, né, que eu fui lembrando aqui na conversa, porque a UniOeste foi a primeira multicamp dentro daquilo que se tinha antes, que o Paulo falou, o EPG, o UEL, Londrina e o EM Maringá, e Ponta Grossa o EPG, era a Universidade Estadual de Ponta Grossa, que eu estudei lá, e ela era uma única, né, não tinha os campi. A UniOeste teve que se formar juntando os campi. Então, quando eu estive no evento de comemoração dos 30 anos da UniOeste em Toledo, o senhor Flávio Scherer, ele comentou um pouco disso, ele está no Conselho Estadual de Educação, ele comentou um pouco disso, que como as universidades as faculdades na época, tiveram que se unir para elas conseguirem se transformar numa universidade, porque cada uma sozinha tinha até vontade de ser uma universidade federal de Marechal Cândido Rondon, por exemplo, mas isso não era possível. Agora, quando todas elas, as 4 se uniram, aí elas conseguiram ter força. Lá em Brasília não foi suficiente, né, Paulo? Mas aqui no Paraná eles conseguiram criar uma estadual a partir desse movimento. Então ele comentou assim, como eles tiveram que cada um diminuir um pouco os seus ânimos, sua vontade de ser individualmente forte para pensar no coletivo. Então essa é uma característica interessante que a UniOeste tem lá quando começou nos 30 anos atrás, né? Ou antes, quando foi a FUNioeste mesmo, que elas já se juntaram, que é esse caráter multicamp que é bem interessante, e isso exigiu muita articulação e negociação entre elas para isso conseguir ser viabilizado, né? Falando especialmente dos campi, Marechal, se não me engano, hoje é o 2º maior da UniOeste, o primeiro é Cascavel. E também lembrando que Marechal sempre teve nomes que concorreram à reitoria, teve reitores. Isso também mostra a força do campus,
toda a eleição, acho que se não me engano, na última que não teve, mas sempre teve pessoas de Marechal disputando. O Paulo também acompanha muito bem isso. A gente sabe que é bem acirrado também, como é que é, não é disputa eleitoral, mas o negócio pega por lá. E eu acho que isso mostra o que é a força da UniOeste, né? Até pela, assim, o pessoal realmente quer, se torna um processo tão competitivo, porque realmente ela mostra a força da UniOeste. E Marechal sempre teve muito bem representado em tudo isso. Sim, com certeza, né? Então ele é o segundo maior camp, né, da UniOeste hoje em termos de distribuição, né, de tamanho de tudo isso, mas sempre foi muito atuante, né? Se pegar na história lá da FuniOeste, né, o Eloy Loma era daqui. Então quando começou a UniOeste mesmo, o primeiro, que era não chamava reitor, né, diretor? Não, era reitor. Era reitor. Cuiava era o reitor. Isso. Nomeado pelo governo do estado, né? O Paulo pode fazer um recorte dos reitores que tivemos, que foram aqui de Marechal. Hoje nós temos um reitor que é do campus de Cascavel, né, da odontologia, o Alexandre Weber. Mas tivemos nomes... o primeiro reitor foi o Cuiava, nomeado na época na criação da universidade. Na sequência, teve uma eleição, até o Lair concorreu a vice, né, reitor. A eleição ela foi ganha pelo Erneldo Schallenberg, né? O reitor Olair era o vice. Como havia a lista tríplice, né? Acabou sendo nomeado Marcos de Cascavel. Marcos Vinícius? Marcos Vinícius, de Cascavel. Por influências, sim, junto com o governo do estado. Aí, após isso, foi eleito a Liana reitora. A Liana foi eleita vice, porque a chapa era... Na sucessão do Marcos Vinícius, na eleição seguinte, foi desmembrado o reitor e vice. Né? Aí a Liana concorreu como vice, ela ganhou como vice e o Arnaldo ganhou como reitor, mas não era composição. Na sucessão do Arnaldo, quem concorreu e foi eleito foi a Liana, né? Pois teve as complicações em termos internos, né? Que não vem ao caso falar, né? A gente sabe que teve alguns tumultos também, mas... assumiu o vice de Foz também, depois o Scoiciati, o vice Scoiciati. Acabou também sendo afastado. Nesse interim, teve um reitor interino nomeado, o Ricardo Rocha. O Emerson era membro do COU naquela época, né? Viveu no coro esse negócio todo, né? Aí, como o Ricardo Rocha assumiu interinamente até finalizar o período eleitoral, na eleição seguinte teve concorrência 4 candidatos. O Alcebiades foi eleito reitor, né? A Unildes era vice. A Liana também era de Marechal. A Liana era de Marechal, sim. A Liana de Marechal, o Lais não concorreu como vice, né, do Cláudio. O Cláudio concorreu também? O Lais concorreu a reitor também. Isso. É verdade, o Edson Lais. Aí o Alcebiades concorreu à reeleição, né? Teve também, nem tudo foi o mar de rosas, né? Na universidade, né? Desde o início. Aí o Alcebiades foi nomeado novamente reitor, né? Com questionamento do processo, mas também é uma coisa que não, pelo que eu tenho conhecimento, não foi tão tranquila assim, né? Porque internamente também teve alguns problemas de apuração de voto, né? A Comissão Eleitoral não abriu caixa preta, né? Enfim. E depois do Alcebiades, quem teve a eleição, o Davi concorreu a reitor, né? O Cascá foi eleito, né? Teve 3 candidatos, né? O Ricardo Rocha, o Davi e o Cascá. Davi de Marechal, O Cascá se elegeu, depois se reelegeu. Inicialmente com um vice-reitor, depois com outro, né? E na época o Zonin também concorreu. O Zonin concorreu contra o Cascá. Na segunda gestão do Cascá. E daí na sucessão do segundo mandato do Cascá concorreu o Alexandre Weber. O Zonin também concorreu. Teve mais o candidato. A Liana concorreu, né? Mas aí o Weber se elegeu. E na última eleição teve o Weber candidato à reeleição e o Cascá candidato de oposição ao Weber, e o Alexandre Weber venceu, né? Mas assim, na história da universidade, o Emerson destacou, o processo foi construído, né?
Não quer dizer que isso foi um mar de rosa. Mas o que é importante é que ele foi construído e com uma vontade de integração e unificação. E essa experiência foi rica, né? Teve pessoas, por exemplo, em Foz do Iguaçu, no início, que não queriam participar. Eles queriam pensar uma universidade da fronteira, uma universidade de Foz do Iguaçu, porque Foz do Iguaçu é uma referência, né? Sim. Como cidade turística e internacionalizada. Como também Cascavel, por um bom tempo, continuou tendo um grupo que queria a Universidade Federal de Cascavel ou a Universidade Estadual de Cascavel, né? Mas essas diferenças acabaram depois sendo diluídas, né? E uma boa parte do pessoal acabou depois não estando mais envolvido, né? Tanto assim que Francisco Beltrão pretendia ser universidade, mas era só uma faculdade municipal, né? E acabou sendo agregada à universidade, à Unioeste, né? E a dificuldade de criar uma lá, com uma faculdade isolada, apesar de que é todo o Sudoeste, né? Mas se criou um novo campus da Unioeste lá em Beltrão, né? Mas isso não é problema, né? Eu acho que como se disse, na universidade você não debate ideias e diferenças e até divergências, onde é que você vai discutir, né? Se é a fronteira do conhecimento, né? Né? E se todo mundo pensasse igual, né? Morreria na praia, talvez. Acho que justamente esse é o processo que enriquece o todo. E quando a gente fala, o Paulo frisou aqui 2 vezes, não é todo um mar de rosa. A gente sabe que não é. Os desafios são sempre, Emerson, e você agora como diretor, você sabe, é desafiador. Hoje em dia a gente tem muitas opções, os jovens eles têm muita opção de universidade, hoje eles têm também algo que, por exemplo, eu não tinha muito no meu tempo de universidade. Existem tantos caminhos para eles trilhar em projetos, quando você já está dentro da universidade, são tantas coisas, mas a gente não vê um jovem tão interessado muitas vezes. E também os cursos que são ofertados às vezes não atraem a atenção, mas eles estão ali. Então eu vejo que isso é desafiador e eu imagino que há muitos outros desafios, que não são poucos e realmente nos instiga a pensar o que vai ser a universidade do futuro, o que vai ser o ensino superior do futuro, vai continuar assim, não vai, o que vai mudar? Como é que processa tudo isso? São boas perguntas, né? Você, como a gente brinca, nos aperta sem abraçar, né? Porque é uma realidade diferente, né? Nós vínhamos já tendo alguns sintomas e o pós-pandemia, né, escancarou algumas coisas de vez. Virou tudo isso de pernas para o ar, né? Então a gente está realmente diante de um novo cenário que inicialmente a gente tinha alunos como a única opção era a Unioeste e ela estava se construindo, se qualificando, se modernizando e realmente está num patamar muito bom. Hoje você tem os jovens com muitas opções de universidades, de formas de estudar, inclusive, né? Sim. Que são os EADs, que são, por que eu vou morar num outro local se eu tenho uma... Posso fazer a distância. Posso fazer a distância. Aí quando a gente conversa com os secretários de educação da região, nós fizemos uma reunião já esse ano, e aí pelo lado das secretarias da educação dos municípios, estavam presentes todos os municípios da região aqui, a gente percebe também quanto esse tipo de educação tem sua dificuldade de formar bons professores, de formar bem esses jovens, né? Porque aí a gente anda aí nos caminhos assim que muitas vezes tem um diploma, né? Concluiu uma formação de ensino superior, mas a forma que isso se desenrolou fez com que a qualidade não seja tão boa. E não é só pela questão da universidade que oferece isso, até pelos próprios jovens, até pela própria realidade no momento, né? Então a gente tem realmente uma preocupação grande para os próximos anos, de como que a gente vai adequar, né, os cursos para essa nova necessidade dos jovens, que é se formar em menor tempo, se possível com menos esforço, né? E conseguir sua formação, mas que isso tenha qualidade, que isso possa ser sólido o suficiente para formar bons profissionais. Porque hoje nós temos os professores que estão em atuação, que são da nossa idade, né? Que vieram de uma escola mais tradicional e que a gente não tinha tanta opção.
e que fazer um curso superior era basicamente a única opção. E a gente realmente se dedicava ao máximo e a gente tenta levar isso na formação das pessoas. Mas e se daqui a 15, 20 anos as licenciaturas, né, não tiverem mais formando gente, seja história, seja letra, seja geografia, seja os outros cursos, quem que vão formar os novos médicos, os novos pilotos, os novos... Porque isso então, é base, né? É base. Que enquanto tem esses que estão ainda na vida ativa, já indo para metade final ali da sua vida, ok, eles vêm ali firmes, mas e daqui a 10, 15 anos? Né? Então eu acho que assim, um grande desafio, inclusive a gente vem discutindo isso internamente na universidade, é como garantir que as licenciaturas continuem formando pessoas. Que as pessoas vejam que por ali é um caminho. Né? Que isso, daqui a pouco, se não tiver inclusive um incentivo governamental... Vai precisar ter um suporte. Vai ter que ter um suporte. Não tem como. Porque professores sempre vão ser necessários. E o que a gente percebe é que hoje as licenciaturas fica 4, 5 anos de um curso, né, para daí ser professor num colégio. Tem muitos, né, filhos de professores, inclusive que falam, né, não, eu não quero ser professor. Né, mas se ninguém for professor, como é que e os filhos deles, né, quem que vai ajudar eles a seguir? Por mais que hoje se fale em inteligência artificial, chat, GPT, tudo isso, mas o Paulo passou um artigo esses dias, é da Suécia, né, Paulo? Suécia, que Finlândia. Eles já estão revendo... Finlândia também. Finlândia, que estão revendo tudo isso, que as aulas passam a ser normais de novo, sem usar tantas tecnologias, sem inteligência artificial. Toda a Europa agora vai adotar, né? Toda a Europa vai adotar agora que no ensino não se use ferramentas em sala de aula. Porque está comprovado que a capacidade criativa está diminuindo. Então, é um grande desafio a gente... E chega um momento, né, que em determinadas situações não adianta, a máquina não tem como, ela pode substituir o homem em muitas coisas, mas tem coisas que não adianta, o humano, o ser humano é insubstituível. Sim. Para juntar as pontas, né, e aqui, não pense que a universidade é contra a inteligência artificial. De jeito algum. Contra isso, que tanto é que tem projetos hoje, né, na área de agricultura mesmo, que tem um laboratório sendo montado lá, que vai usar a inteligência artificial. Mas uma coisa é usar a inteligência artificial para reconhecer manchas, cor de frutos, cor de folhas. Sim. Que aí não precisa um ser humano gastar tempo. Agora, juntar as pontas, criar realmente um conhecimento que vai levar a um novo padrão de desempenhar determinada função, determinada tecnologia, é outro aspecto. Né? Porque muito se fala também que daqui 10 anos, 15 anos, a gente não vai ver grande parte das profissões que a gente tem hoje. Então, só que também não é tão simples assim a gente imaginar, por exemplo, uma UniOeste, agora eu acho que talvez esse curso seria interessante. Não tem como simplesmente abrir 4, 5, 10 cursos que sejam talvez mais atraentes aos olhos dos jovens de hoje, porque não é assim, tem toda uma infraestrutura, tem toda a questão burocrática, o Estado às vezes já não dá conta do que tem, você sabe da dificuldade que é a questão de orçamento, para conseguir aquele algo a mais, você tem que, né, eu sei do esforço que os diretores, que os reitores fazem para buscar isso por fora, muitas vezes, para trazer recursos, para somar para a universidade conseguir fazer algumas coisas que vão um pouquinho além. Porque se depender só do orçamento também é difícil. Então imagina você criar novos cursos, para isso você vai ter que contratar novos professores, porque não é simplesmente, o professor de história ou de geografia não está tendo público nesses cursos, então vamos colocar eles lá. Não é assim. Né? Então realmente é uma complexidade muito grande que tem que ser pensada pelo todo. As universidades já pensam nisso, mas penso que tem que ser algo que venha de cima, que vai ter o suporte de cima e realmente não há respostas. Mas tem que se pensar nisso, porque com certeza a gente vai ter muita mudança aí daqui para frente, quando a gente pensar em ensino superior. Não vai ser como é hoje, assim como hoje também não é como era no passado. Mas claro que, eu não sei, eu vejo que vai ser bem mais diferente, né? Com diferenças bem mais gritantes do que esse processo que a gente teve até aqui. A gente está bem no meio desse caminho aí, que até aqui vinha bem assim, e aqui para frente é outra situação, né?
nas experiências que eu já tive de viagens internacionais, né, conhecendo a Europa, nos projetos lá já mudou, já é um tanto diferente. Que um bacharelado, por exemplo, é 3 anos, e aí mais 2 anos para você se especializar em determinada área, então eles trabalham muito um núcleo comum, mas quando você termina esse núcleo comum, que é 3 anos, você já pode trabalhar se você quiser, mas em geral você precisa ir mais um ou 2 anos, e aí você vai ser, por exemplo, ou engenheiro agrônomo, ou zootecnista, ou nas licenciaturas formado em letras, ou em geografia, ou em história. Então a gente está diante desse cenário que nós não sabemos, a universidade vai ter que discutir bastante isso, como ela teve que discutir bastante para se criar, né, para chegar onde ela chegou. Hoje a gente vai ter que trabalhar muito nesses novos cursos aí e tentando realmente aproveitar a infraestrutura que a gente tem. Porque a gente tem pesquisas, pesquisadores, orientações, as pós-graduações excelentes, né, de ponta mesmo, mas não é tão simples sair de um curso e ir para o outro, porque você teria que retransformar tudo e isso... tudo precisa de verba. Isso, tudo e hoje, passa pelo, né, e hoje para você contratar professores, por exemplo, abrir um concurso que dá mais qualificação, porque o professor vai estar ali, não tem tantas horas de aula, vai poder orientar os trabalhos, os projetos, tudo isso. E para abrir um concurso não é tão simples, você tem que estar dentro do índice de vagas do Estado, né, que hoje está vinculado à LGU, tudo isso, né, então é um desafio grande. Paulo, o que você tem a comentar sobre toda essa complexidade? Você que é o cara que vive na universidade há tantos anos. Estava pensando assim, mas primeiro, assim, não existe remédio pré-determinado, né, assim, usar só comparativamente. Nos anos 40 e 50, quando as famílias vinham para o oeste do Paraná, grande parte deles eram jovens. O projeto de futuro que aquela geração tinha era buscar terra. E, de certo modo, havia terra, né? Nossos avós, qual era a preocupação que eles tinham na vida deles? Se tornarem adultos, né? Os homens iam para o quartel, né? Ser vivos, se tornavam emancipados, né? Porque o quartel que era emancipação, né? E podia casar daí, né? Sim. Casava e buscava terra. Isso, né? Essa era a geração até os anos 40 e 50. A geração nos anos 60 e 70, né? É uma geração que nem todos visualizavam como futuro, né, buscar a terra. E a formação profissional e a educação passou a ser um caminho para essa geração, né? Eu não sou necessariamente dessa geração, mas quase, né? Mas assim, meus pais não tinham terra para continuar sendo colono. Então o único caminho que a gente tinha era buscar uma outra roça, né? Uhum. E a outra roça era a educação. E a educação que dá a possibilidade de pensar em futuro. O que nós temos que pensar assim, não é a juventude e não é a adolescência que cria o seu futuro. É a geração anterior que tem que ter capacidade de pensar o futuro para as novas gerações. Então nós temos que construir caminhos para que a nova geração tenha futuro. Então eu acho que um grande debate que a gente precisa fazer, não só aqui, no Oeste Paraná, no Paraná, no Brasil, é qual é o projeto de futuro que a nação oferece para as suas novas gerações. Possibilidades nós temos aos montes. Caminhos possíveis existem, mas nós temos que construí-los. Se nós não pensarmos o futuro para novas gerações, elas não vão pensar o futuro, porque elas não têm nem a responsabilidade. Uhum. As crianças, os adolescentes, eles têm que... Na história a gente fala assim que já não se tem mais infância, né? Porque a infância não é mais aquele momento lúdico, de descontração, de criatividade. Nós estamos forçando, né, que o comportamento adulto já esteja em anos anteriores. O exemplo talvez mais claro hoje é quem usa celular, né? Nós estamos hoje, crianças de poucos anos estão usando o celular, né? E a pergunta é se nós não estamos querendo transformar
uma criança em adulto. E eu acho que não é. Não pode ser. Então, se nós não construirmos o futuro para a nova geração, nós não podemos querer que eles construam. Porque eles não têm essa responsabilidade. Nós que temos que ter essa responsabilidade. E assim, usar... Qual é o tamanho da universidade? Qual é o tamanho da UniOeste? Eu diria, o tamanho dela seria tal qual se ela não existisse. Né? Porque quando a coisa não existe, é que você pode, comparativa, mostrar quanto ela era importante. Então, como nós temos a universidade, nós temos que garantir que ela tenha toda a capacidade de ser um dos lugares de construir o futuro para as novas gerações. Que bacana. Bela reflexão. Muito bem. O Deus já está avisando aqui que a gente está no prazo limite. Mas se não fosse isso, a gente poderia debater tantas outras questões. Que sempre que a gente recebe o pessoal da UniOeste, a gente conversa, a gente tem o maior prazer sempre de falar dessa universidade tão importante para o nosso município e para a nossa região. Mas como estamos no limite, Emerson, Paulo, tenho que agradecer a presença de vocês, deixar aqui o espaço final para vocês fazerem suas considerações, caso a gente não falou de algo aí, fiquem muito à vontade. E é isso, vocês sabem que sempre tem as portas abertas quando tiverem assuntos e etc, mesmo que tiver a TV por lá. Não vai ser nenhuma concorrência. Vocês vão ser bem-vindos por aqui. Pelo contrário. Com certeza. Muito obrigado, Ana, né? Foi um prazer conversar com você sobre esses assuntos e por essa abertura de espaço que o presente sempre nos dá. Então, muito agradecidos e pode deixar, quando a porta está aberta, a gente vem. Obrigado. Claro. Paulo. Reitero os agradecimentos e assim, são os 30 anos, né? Daqui a pouco virão os 40, os 50, mas são outras pessoas. Né? Oxalá aqui, né? Não sei se vai ser nós aqui, né? Eu ou vocês, mas... Mas assim, se for pensar a importância da UniOeste, veja quantas famílias tem pessoas que estudaram na UniOeste. E daria para dizer que hoje você tem 3 gerações já formadas na UniOeste, né? A geração adulta que ingressou, né? Os seus filhos já estudaram e os filhos dos seus filhos têm acesso à universidade hoje. Então já tem 3 gerações que passaram pela universidade. Né? Ouça lá, né? Que continuamos tendo mais 2, 3, 4, 5, 6 gerações, quantas que for, para seguir esse caminho. Né? Assim seja. O Play vai ficando por aqui, lembrando que este programa tem o oferecimento da Coresul Tintas, a proteção e beleza que a sua obra precisa. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em Marechal e região. O presente, você bem informado.